Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal aqui do YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, mais do que nunca eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar notificações, comentar, compartilhar, porque o conteúdo aqui para o YouTube está de volta também. Inclusive, se você está aqui pela primeira vez porque viu no Instagram, no Twitter, eu agradeço pra caramba. Esse começo de ano tem sido bem legal, né? Com Zona FA, com conteúdo lá pro Instagram também. Então tá sendo 2023 bem legal e muita coisa tá vindo por aí. Então, por isso, eu tô de volta aqui também no YouTube, né? O canal não ficou muito tempo parado, vamos falar a verdade, né? Ficou pouco mais de um mêsinho parado. Para ajustar algumas coisas, né? Definir do que a gente vai falar por aqui ou não. O que deve continuar? A gente deve continuar com entrevistas, vídeos de análise pré e pós-rodada e tudo mais, mas devo trazer alguns conteúdinhos diferentes, falar um pouco mais de NFL aqui no YouTube, falar de beisebol, beisebol nacional, beisebol internacional, coisas que eu já fiz e que eu quero trazer de volta. Vocês devem estar reparando que o áudio está um pouco diferente, vocês estão até conseguindo ver o microfone que eu estou usando aqui. Quero que, inclusive, que vocês deixem no comentário se o áudio tá bom, tá ruim, se era melhor antes. O cenário tá aqui atrás, né? O meu chroma key, inclusive, muito obrigado aos meus amigos que me deram ele no passado, tem sido de muito bom uso, vou continuar usando esse ano. E para esse primeiro vídeo do ano, eu acho que a gente não poderia falar, eu sendo um cara daqui de São Paulo, do futebol americano de São Paulo, falar da SPFL. Mais especificamente, falar da SPFL Série Diamante, né? A primeira divisão do Campeonato Estadual aqui de São Paulo, vindo aí para mais uma edição, com algumas mudanças. Dois times não disputam esse ano, né? A equipe do São José Jets e a equipe do Barueri, do Celta Guardians, né? Não disputam esse ano. As duas equipes optaram por ficar de fora. As duas pelos mesmos motivos, né? Estavam com poucos atletas. A SPFL tem uma exigência de número mínimo de atletas para a competição. Por isso as duas equipes acabaram não participando. Ironicamente, uma do grupo A e uma do grupo B. Então o realinhamento ficou fácil. O que eu vou falar aqui hoje? Eu vou falar basicamente um pouco sobre os 10 times, né? Falar primeiro do grupo A, depois do grupo B e minhas primeiras expectativas. Para isso, como vocês sabem, tem aqui minhas anotações também. Porque não dá para decorar tudo que eu vou falar. E eu não consigo deixar o meu monitor ligado, porque senão vai ficar batendo aqui no meu óculos e vai ficar muito chato e feio para vocês assistirem. Beleza? Vamos começar falando do nosso querido Grupo A. Grupo A que está composto por Rio Preto Whalers, que foi o campeão ano passado, Corinthians Steamrollers, que foi o terceiro colocado. Inclusive, ficaram muitas dúvidas do porquê o Steamrollers foi o terceiro e não a equipe do Dragons. E é muito simples. Como a SPFL não tem uma disputa de terceiro lugar, eu acho que nenhum campeonato estadual ou nacional de FABR tem, inclusive, talvez só no Flag, é determinado que seria o mesmo modelo de um terceiro colocado olímpico, né? Então, a equipe dos Steamrollers ficou com o terceiro lugar porque perdeu na semifinal para o Rio Preto Whalers. Também compõe o grupo a equipe do Ocelotes, que foi a quinta colocada, né? Chegou ao wildcard do ano passado, quando foi eliminado pela equipe do Guarulhos Rhinos. Temos a equipe do Leme Lizards, que foi a nona colocada no ano passado. E também temos o estreante na série Diamante, que é o São Bernardo Avengers, né? Talvez uma das equipes que todo mundo tá mais querendo ver. Eu tô muito curioso para ver esse time também. Que foi o campeão da Série Ouro, campeão de forma invicta. Vem aí para o grupo A. Vamos falar então desse grupo A, começando obviamente com o Rio Preto Whalers, campeão do ano passado, time que foi quarto colocado no Brasileirão da CBFA, seguindo a mesma linha de pensamento da SPFL. E assim, é um time que trouxe mais do que perdeu, mas onde perdeu eu senti uma perda muito importante, né? O Heitor foi embora, o Heitor, coordenador ofensivo, foi para a equipe do Sorriso Hornets. Então a equipe, a gente ainda não viu nenhum anúncio sobre quem é esse coordenador de ataque, eu pelo menos não vi, então se já saiu peço até desculpas. Mas a equipe conseguiu trazer muitos jogadores aí, né? Eu trouxe alguns anotados, assim, que eu lembro de cabeça, como Rafael Strinta, Prince. Meus dois destaques aqui nessas minhas anotações foram o André e o Nicolas, né? Que são dois jogadores que eu acho que chegam para somar muito com esse time, né? O André linebacker e o Nicolas OL, né? Também tem aqui a anotação do Daniel Santos, que é defensive back, veio do Tritões. Eu acho que essa defesa também pode usar de um cara como ele, já usar nesse primeiro momento. E assim, as expectativas para esse time do Rio Preto Whalers é que seja um time tão bom quanto foi ano passado. Né? A estreia e a abertura da SPFL é com o Rio Preto, né? Dia 5/3, em São José do Rio Preto, contra o São Bernardo Avengers. Temos dúvidas sobre o que vai ser, se muda muito nesse ataque? Temos, mas o time tem peças, o time tem uma linha ofensiva muito boa, uma defesa que é muito consistente, até quando encarou desafios ali no Nacional, mostrou um ótimo trabalho, né? Então eu acho que sim, é o favorito,
mas a gente tem que ter essas perguntas respondidas, talvez no primeiro jogo, talvez com o decorrer da temporada regular. A gente não tem confirmação se todo o elenco que estava ano passado ficou, se saiu alguém, né? A gente viu poucas informações sobre isso. Então, o time de Rio Preto chega como um dos favoritos, mas com uma ou duas perguntinhas a serem respondidas no começo da competição. Passando para o terceiro colocado do ano passado, vamos falar da equipe do Corinthians Steamrollers. Não é normal do Steamrollers apresentar muitos jogadores, né? Não é uma equipe que hoje em dia é montada em cima disso, né? É uma equipe que é montada em cima de construir a sua base e todo ano a gente vê ali 2, 3, 4 caras desabrocharem, como a gente viu ano passado com Kaká, Léo Reis, Assis, Bueno, outros caras que são novos ainda, né, para o futebol americano, ainda mais para o futebol americano de São Paulo. A única perda que a gente sabe foi a do Matheus, né, Matheus Torres, quarterback, que fez um trabalho muito bom ano passado. Ele se aposentou, né, do FABR, pelo menos por enquanto, e a equipe não tem mais o quarterback. Pelo que a gente sabe, o Lee deve voltar, né? O Lee teve uma lesão no final de 2021, se eu não estou enganado, e por conta disso não jogou a temporada 2022, cumpriu mais essa função de head coach, que ele ainda é da equipe dos Steamrollers, então a gente viu ele fora do campo. Devemos ver ele de volta, mas eu acho que o time tem ali algumas opções. A gente viu o Foguinho aparecendo um pouco mais ano passado, né? Acho que ainda é um cara que talvez esteja um pouco cru para comandar esse ataque, mas de repente você conseguir dar repetições para ele vai ser muito importante. E o time anunciou ontem, né? Eu tô gravando isso na quinta-feira. O time anunciou ontem a chegada do Fernando Ferreira, né? Para ser coordenador defensivo. Pelo que me falaram, ele não deve jogar, ele deve ser só o coordenador da equipe do Corinthians Steamrollers, veio do Spartans, né? Um cara com bagagem na comissão de seleção brasileira, jogou muitos anos, né? Então entende muito do futebol americano praticado aqui e chega para essa defesa que ano passado, quando precisou dar um passo a mais, não conseguiu dar esse próximo passo. Então vamos ver o que a gente pode esperar dessa equipe do Corinthians Steamrollers. Eu acho que é uma equipe que, como a gente sempre fala, chega para brigar, chega para disputar títulos, e vamos ver quem vão ser os jogadores que vão aparecer esse ano, né? Se a gente vai ter mais novidades que vão estar vindo aí. O time do Corinthians sempre sobe jogadores de base, e essa estreia vai ser no dia 19/3 contra a equipe do Leme Lizards em Itapecerica da Serra, né? Que tem sido a casa do futebol americano aqui no Brasil, né, por conta da parceria com a CBFA, e o Corinthians Steamrollers tem mandado alguns jogos lá, né, mandou seus 2 jogos do Brasileirão lá, contra Flamengo e contra Cruzeiro, e é bom, né, a gente vê Itapecerica abrindo cada vez mais as portas para o futebol americano. Quem sabe a gente tem outras rodadas lá também. É muito legal a gente ver uma cidade assim abraçando a nossa modalidade. Indo para o nosso terceiro time desse grupo, vamos falar da equipe do Ocelotes, né, foi a quinta colocada. Brigou, né, por boa parte do jogo contra a equipe do Guarulhos Rhinos no jogo do wildcard, né? Não jogou nada no segundo semestre, inclusive eu não falei do Corinthians. O Corinthians no segundo semestre jogou o wildcard, né, do Brasileirão, a primeira fase dos playoffs, quando foi eliminado pelo Paraná HP. A equipe do Ocelotes no primeiro semestre ficou com esse quinto lugar. No segundo semestre optou por jogar a Pick Six Cup para desenvolver jogadores e testar o seu novo playbook. O time foi semifinalista, perdeu para o São José Jets, que perdeu na final, então teoricamente o quarto colocado da competição, né, da Pick Six. E assim, o time do Ocelotes é um time interessante, também é um time que a gente vê poucas movimentações de entrada ou de saída, né? A gente sabe que teve uma movimentação ou outra dentro da comissão, mas nada dentro de campo, pelo menos não que a gente saiba até agora. E o time do Ocelotes é aquele time encardido de se jogar contra, né? Um time muito físico. Eu falei no final do ano passado que eles estavam de parabéns por tentar fazer diferente, tentar abrir esse jogo mais aéreo. Eu acho que isso acabou expondo que o Derão realmente não é um quarterback para ser esse passador, que vai passar a bola 30 vezes por jogo, mas eu gostei que o time realmente tentou sair dessa zona de conforto, e vamos ver o que o time traz para esse ano. Se ele vai tentar mesclar um pouco do que fez no primeiro semestre para o segundo, se vem para essa competição realmente aberto a tentar manter essa identidade do time nova, ou tudo que pode acontecer, e a gente vai saber isso no dia 5 de março contra o Leme Lizards, em Leme, que vai ser quando a equipe vai estrear. Já que estamos falando do Leme Lizards, é o nosso próximo time, né? Nono colocado na SPFL do ano passado e está na final da Spring Cup, né? Spring Cup que vai ser jogada a final no próximo dia 4 ou 5 de fevereiro, primeiro domingo de fevereiro. Vai jogar contra a equipe do Lençóis Paulistas Guarás, né? A final da primeira edição da Spring Cup. A equipe de Leme teve poucas mudanças, pelo que a gente sabe, né? O Lipe Melari voltou no meio do ano passado, quarterback super veterano.
tem sido o comandante desse ataque, né? Trouxe ali algum dinamismo, né? Usando o Lippe em algumas situações. O outro quarterback da equipe é o Gabriel, se eu não estou enganado, que é um cara que traz mais atleticismo, versatilidade, pode correr mais com a bola. Então o time conseguiu criar essa mescla um pouco maior no ataque. Tem o Michael, que é um recebedor que eu gosto, tem Pelizari. Sempre vem ali um jogador ou outro de algum time que a gente não está sabendo ainda. Eu imagino que esse ano deva vir também algum cara assim que a gente ainda não teve nenhuma confirmação. Mas a equipe de Leme, teoricamente, veio de um segundo semestre melhor. Vale sim a gente apontar que jogou contra times de Série Prata, ou de nível de Série Prata. Então, era esperado que o time conseguisse controlar jogos como controlou, mas vamos ver como ele traz isso para esse ano, nessa estreia contra o Salotes no dia 5 de março. Para fecharmos o nosso grupo A, a gente vai falar de São Bernardo Avengers, né? A equipe de São Bernardo que foi campeã da Série Ouro do ano passado, né? Já teria se qualificado só indo para a final, mas foi campeão de forma invicta. No segundo semestre, também optou por jogar a Pick Six Cup. Eu acho que esse ano o Avengers precisa já olhar para o cenário nacional, precisa jogar uma D2 do Brasileirão. Eu acho que o time tem potencial para isso. Tem um elenco cheio, então eu acho que poderia de repente disputar um regional com uma equipe de desenvolvimento, colocar o principal para jogar um brasileiro, até porque você tem que dar rodagem para todo mundo estar pronto para jogar. E né, o time na Pick Six ficou em terceiro lugar, chegou na semifinal quando foi derrotado para o Palmeiras Locomotives. E como não temos disputa de terceiro lugar e o Locomotives campeão, o Avengers foi o terceiro colocado da Pick Six. O time não fez tantas movimentações de chegada, pelo que a gente sabe. As que a gente já viu oficialmente foram duas que eu adoro. Uma foi o Rafael Chaves, linha ofensiva, que era do São Paulo Storm. Inclusive, na minha época de Storm, jogamos juntos. Era um jogador de linha ofensiva bem consistente dentro daquele time do Storm que estava muito ruim ano passado. Inclusive, foi um dos meus jogadores da seleção, que eu falei muito, olhem o jogador individualmente. É um cara grande que pode jogar como guard, pode jogar como center. Eu acho que chega para trazer muito valor para essa linha ofensiva, mas não tem como maior destaque não ser a chegada do Noé Carneiro, né? Noé Carneiro que está no futebol americano desde 2018, jogava pela equipe do Tatuapé Monsters, foi o MVP da Série Ouro ano passado, é um dos melhores jogadores do estado de São Paulo, na minha opinião. Eu acho que os jogos mostram muito por si só. Ele é um cara que em uma jogada, em um retorno, em um tackle perdido, pode transformar uma jogada de perda de jardas em touchdown. A gente viu isso ano passado. É um jogador que eu gosto bastante, é um cara muito batalhador dentro de campo. Fora de campo a gente também vê muito comprometimento da parte dele. E eu acho que o Avengers sim pode utilizar desse cara. Já é um ataque que tem o Cauê Martins no comando, Marco no backfield, Lucas, bons recebedores também ao redor. Mas eu acho que você ter esse skill player, porque ele pode alinhar como running back, pode alinhar como recebedor, pode ser retornador. Imagina você ter ele, o Marco, como retornadores, né? Os times iam ter que muitas vezes tentar forçar o touchback. E assim, eu acho que esse time de São Bernardo tem que vir para fazer bons jogos. Eu acho que muita gente me pergunta se é um time para o wildcard, se é um time para semifinal. Eu acho que hoje é um time para fazer bons jogos, ganhar vai ser consequência. Eu acho que contra a Leme ou Celotes são jogos que eles vão realmente bater de frente para ganhar. Tivemos um barulho de serra, não sei se atrapalhou o vídeo, espero que não. E contra Vailers, Steam, na verdade os 4 jogos eu acho que tem que ser vistos como jogos para o time mostrar bom futebol, um bom futebol americano. Então eu acho que essa tem que ser a meta, também vai ser a meta do Vikings, que eu vou falar daqui a pouco. Mas em geral o grupo A é esse, né? O Avengers estreia no dia 5 de março em São José do Rio Preto contra o Rio Preto Vailers. Já é uma tradição o campeão da SPFL encarar o campeão da Série Ouro. Fechamos o grupo A. Minhas opiniões para esse grupo A hoje. Vailers é o favorito. Temos algumas perguntas sim a ser respondidas com a mudança no ataque. Se o time realmente não perdeu nenhum jogador, o time começou a apresentar seu elenco e vemos poucas faltas ali, mas a gente tem ouvido algumas coisas sobre jogadores, né? Se vai estar todo mundo lá ou não. Acho que são as principais dúvidas. Steamrollers eu acho que vem ali como segundo desse grupo. Realmente é um time que sempre forma bem. Tem essa nova peça na comissão que é o Fernando. Vamos ver o quanto isso pode ajudar essa defesa que precisava de ajuda em jogos contra ataques mais estruturados. A gente viu isso no ano passado. E o restante do grupo, Ocelotes, Leme e Avengers, eu acho que são 3 times que vão brigar ali com unhas e dentes por essa terceira vaga. Não consigo ver nenhum dos 3 sendo mais favorito ou menos favorito que o outro. O que eu sempre digo é que esse time do Ocelotes é ruim de jogar contra, porque é um time muito físico e muito chatinho de se jogar contra. Mas eu acho que tanto o Leme quanto o Avengers tem potencial sim para brigar
por uma possível vaga no wildcard nessa terceira vaga. Indo agora para o nosso grupo B. Grupo B que é composto por Guarulhos Rhinos, que foi vice-campeão da SPFL e terceiro colocado no Brasileirão. O Moura Lacerda Dragons, que foi o quarto da SPFL e jogou a fase de grupos do Brasileirão. Six Spartans, ou agora Six Spartans, né? Foi sexto colocado geral e não passou da fase de grupos, né, no Brasileirão. A equipe do Indians, que foi décimo colocado, né, no ano passado da SPFL e não disputou nada no segundo semestre. E a equipe do Vikings, né, que foi vice-campeão da Série Ouro e jogou a Pick Six Cup, ficou na fase de grupos da Pick Six Cup no ano passado. Começando com a equipe do Guarulhos Rhinos. Até agora não soubemos de nenhuma grande perda, nenhuma grande chegada, mas em comparação com a SPFL, porque muitos desses caras que eu vou falar agora já jogaram no Brasileirão, o time tem novidades para a SPFL. Estamos falando de Iris, estamos falando de Christian, estamos falando de Super Mario, estamos falando de Vitão. São jogadores que jogaram pelo Rhinos Academy e esse ano devem, ao que tudo indica, jogar no elenco principal. E são ótimas peças. A equipe do Rhinos está conseguindo fazer, assim como o Steamrollers faz, que é usar a base para melhorar o seu elenco principal. Entendeu? O time do Guarulhos Rhinos foi finalista da Série Prata, mas sempre bom lembrar, times de desenvolvimento são feitos para isso, para que eles joguem campeonatos, para que eles tenham tempo para rodar e que quando eles estiverem prontos você possa chamar eles para o seu time principal. A estreia da equipe do Rhinos vai ser no dia 12 de março contra o Indians, em Ribeirão Preto. Não, minto, perdão. 12 de março contra a equipe do Vikings, jogo que acontece no ABC, pode ser em Mauá ou pode ser em algum outro local do ABC. E vai ser um jogo interessante para a gente ver o que essa equipe do Rhinos tem de novo, se a gente vai ter muitas mudanças. Eu acredito que não, porque é um time que, quando você chega numa semifinal de Brasileirão, você tem que corrigir alguns errinhos, você não tem que tentar reinventar a moda, porque se não tá quebrado, você não arruma. Partindo agora para o Moura Lacerda Dragons, né? O Dragons que para muitos foi uma surpresa no passado. Para mim, quando a gente olhava o elenco, a gente sabia que tinha potencial. Klaus, Lisandro, Festúcia foi uma surpresa legal para mim ano passado. Marvi, running back, foi uma surpresa legal para mim ano passado. André Novato, defensive back, foi uma boa surpresa para mim ano passado. Mas era um time sólido, era uma base do Challengers, que veio ali com outros jogadores ali da região. Jogou, né, no Brasileirão, teve 2 vitórias e 2 derrotas. Eu acho que foi um time que mostrou muito do que a gente esperava, né, até onde conseguiu chegar. A principal mudança desse ano, né, mas que a gente também já viu no Brasileirão, é não ter o Tremesquim mais como quarterback, né, o Tremesquim que dividiu um pouco da titularidade, mas pelo sim, pelo não era o titular daquele ataque. Então a gente tem visto mais do Renatinho, a gente não sabe se tem algum outro nome que pode jogar esse ano, mas essa equipe do Dragons, ela chega, na minha opinião, com as mesmas expectativas do ano passado, e assim como a equipe do Corinthians Steamrollers, eu acho que precisa que a sua defesa melhore quando você encara ataques mais potentes. A gente não tá falando de você deixar um Guarulhos Rhino zerado, a gente não tá falando de você deixar um Weiler zerado, a gente tá falando de a defesa conseguir segurar mais o seu jogo e o ataque também precisa aparecer um pouco mais, não pode viver só das big plays como a gente viu em alguns jogos do ano passado, precisa ali melhorar um pouquinho dos dois lados da bola, mas chega aí para ser, na minha opinião, um time candidato a título. A estreia vai ser no dia 12 de março contra o Indians em Ribeirão Preto, né, por causa das anotações aqui eu acabei lendo na ordem errada. Passando agora para os Six Spartans, né? O Spartans Football, que agora chama Six Spartans, é o time que me traz mais curiosidade nesse começo de campeonato. Isso por motivos óbvios. Além da mudança para os Six Spartans, trouxe diversos jogadores, né? Tanto para o ataque, quanto para a defesa, quanto para a comissão, que eu achei muito importante. Trouxe o Ale Sagaz para ser o head coach dessa equipe. A saída do Fernando foi preenchida com a permanência do Igor, agora como coordenador defensivo, não mais como head coach. Gosto muito dessa comissão, dessa combinação. Sagaz era um cara que era um treinador que aprendeu com o tempo que ele tem que trabalhar com o que ele tem, né? Não tentar trabalhar o que ele imagina que vai funcionar, mas sim trabalhar com o que ele tem dentro do elenco. Eu acho que isso requer muito trabalho e melhora de você como head coach. O Igor como coordenador defensivo é um cara que varia muito, que tenta dificultar muito o trabalho dos adversários, e a gente viu isso muito na SPFL, no Brasileirão nem tanto, porque o Spartans teve uma certa debandada de jogadores, né? Muitos jogadores que não jogaram por lesão ou que não conseguiram jogar no Brasileiro. Sobre as chegadas,
A gente pode comentar várias, né? Trouxe Xuxa para defesa, trouxe Sheik como linebacker, que é uma ótima chegada. Brisante volta a ser um nome que a gente pode comentar, né? Não joga desde 2019, se eu não estou enganado, mas deve vir para essa defesa. Tem uma DL muito boa com Toru, Renatão está de volta. Teve a volta também do Piauí para essa DL, né? Tava em Rio Preto, voltou para a equipe do Spartans. No ataque a gente teve a chegada do Mamão, que eu acho que vai ser uma combinação muito interessante, né? A gente tem ali um time que teve nos seus tight ends bons, não falar bons jogos, né? Mas boas situações onde conseguiu explorar os seus tight ends. E é característico do Mamão você ter um jogo corrido forte e você poder explorar no play action, tanto com o Mega, que está de volta também, não dá para não falar do Mega, quanto com esses tight ends, outros recebedores que podem aparecer. Tem o Fanasca no backfield, que para mim é um running back que a gente pode ter uma explosão esse ano, se essa linha ofensiva conseguir melhorar. A gente sabe que também chegou o Congo para o OL, devem ter vindo outros jogadores também para ajudar essa linha ofensiva, porque o Mamão também precisa, não é um quarterback de mais mobilidade do mundo, e se você quer ter um cara como esse, você precisa que a sua proteção seja boa. A estreia da equipe do Spartans é no dia 26 de março contra o Rhinos. Eu acho que vai ser já um bom termômetro para essa equipe, para a gente ver o que essa equipe pode ou não fazer. Claro, é o primeiro jogo, então ainda vai ter que ajustar muita coisinha. A gente sabe que o primeiro jogo talvez seja o pior, né? Mas encarar o Rhinos logo de cara talvez seja uma boa para você até identificar mais erros, né? E acho que para o próprio Rhinos também vai ser bom, né? Apesar de que o Rhinos joga primeiro contra o Vikings, mas também contra essa equipe do Spartans já pode ser uma boa situação para analisar algumas coisas. E minha expectativa para esse time do Spartans, eu deixo uma dúvida no ar, que será que esse time tem o necessário para brigar pelo título? Ano passado o time conseguiu chegar nos playoffs, fez um bom jogo contra os Steamrollers no wildcard, mas foi eliminado. Esse ano, com as movimentações, mudanças dentro do elenco, jogadores que voltaram depois de terem saído do Brasileirão, trazem uma defesa boa e um ataque que tem potencial. Então, acho que essa é a grande pergunta, se esses Spartans realmente têm o que é necessário para brigar por título, para chegar numa semifinal. Seguindo, vamos falar agora da equipe do Guarani Indians, né, equipe de Campinas, equipe que optou por não jogar nada no segundo semestre. Achei uma decisão até acertada, né, se o elenco não estava realmente inteiro ou pronto para jogar, a equipe optou por não jogar, né. A gente sabe que teve alguns jogadores que jogaram Brasileirão pelo Pouso Alegre Gladiadores, alguns que talvez tenham jogado por outras equipes. Inclusive, a gente imagina que alguns jogadores devam chegar nesse elenco da equipe do Indians, talvez jogadores de Minas, né, que podem estar vindo também para ajudar. Então é uma equipe também para a gente ficar de olho, porque é uma equipe que tem jogadores que me agradam. Eu gosto do Elias como quarterback, eu acho que o primeiro ano dele no Full Pads ele teve momentos de altos e baixos, como a gente imaginava. Um quarterback que tem mobilidade para correr, que tem mobilidade para escapar da pressão, mas que volta e meia tenta ser o herói, né, forçar demais um passe ou tenta estender demais a jogada quando ele tem que se livrar da bola. Tem outros jogadores também que eu gosto, como o Ogro, como o Rubinho. A defesa tem caras que eu gosto muito, como o Pong. Então eu acho que é um time interessante pra gente se ver. Eu acho que ele, junto com Vikings e Spartans, nesse momento que a gente não viu esses Spartans jogar, são os três times ali do bolo do wildcard, né? Pra mim, Rhinos e Dragons estão um passinho na frente. E pra fechar, né? E só lembrando, a estreia da equipe do Indians é no dia 12 de março contra o Dragons em Ribeirão. E pra fechar o nosso vídeo e o nosso grupo B, vamos falar da equipe do Vikings, né? A equipe do Vikings, que foi vice-campeã da Série Ouro, só perdeu para o Avengers, tanto na fase de grupos quanto na final. No segundo semestre, jogou uma Pick Six Cup, onde eu acho que teve talvez uma prova do que é encarar times mais físicos, do que é encarar times mais intensos, porque encarou Palmeiras e Ocelotes, que são dois times um pouco acima. Encarou o Monsters também, mas o Monsters estava com menos jogadores e tudo mais, mas venceu e venceu bem o Monsters, isso não tira o mérito da equipe do Vikings, sempre me confundo por causa da NFL. E assim, é uma equipe que manteve a base, pelo que me falaram. Perdeu o Strinta, que era um ótimo edge rusher. Ele até brinca que a gente não fala muito dele. É um bom jogador, sim. Eu acho que como edge rusher ele tinha um papel muito importante ali dentro daquela linha defensiva, que com certeza vão sentir falta, ainda mais agora que vão encarar OLs melhores. E assim como a Avengers, eu acho que esse foco da equipe do Vikings tem que ser fazer bons jogos. Eu acho que, claro,
todos os times vão entrar visando ser campeão? Todos precisam entrar visando ser campeão. Os jogadores precisam acreditar que eles podem ser campeões. Mas eu acho que o time tem que entrar focado em fazer bons jogos, em construir a sua presença dentro da primeira divisão, como eu falava ano passado de Jets, como eu falava ano passado para a equipe do Indians. São times que precisam chegar na primeira divisão e fazer bons jogos. Não é necessariamente só sobre ganhar. Claro, ganhar é importante, mas a gente precisa acabar com o imediatismo na FABR, gente. Não se resolve, não se acaba tudo por causa de 1 ou 2 jogos ruins. Então eu acho que é muito importante para Vikings, Avengers, fazerem bons jogos, mostrarem um pouco do que eles têm e aprenderem, obviamente, com essas equipes com essas equipes que são mais qualificadas hoje em dia, né? Bom, pra gente fechar o nosso vídeo antes do encerramento, minhas impressões desse grupo eu acho que eu já deixei bastante claras. Eu acho que o Rhinos e Dragons são ali o 1 e o 2 hoje. A menos que a gente veja muitas mudanças. Eu acho que a equipe do Rhinos, talvez a gente tenha até menos questionamentos que o Vailers, mas é porque a gente não ficou sabendo de nenhuma saída, nem da comissão, nem de nada. A equipe do Dragons, como eu falei, tem que ajustar o ataque, ajustar a defesa em alguns pontos. Eu acho que é um time que tem muito potencial, mas que vai precisar se ajustar cada vez mais, né, quando enfrentar ataques melhores e defesas melhores. E Spartans, Indians e Vikings, eu acho que são 3 times que vão brigar por uma vaga de wildcard. No papel, o Spartans é o favorito dos 3, obviamente, por todas as movimentações, todas as chegadas que o time tem no elenco. A defesa, teoricamente, vai ser ainda mais forte do que a gente viu na SPFL do ano passado, porque tem chegadas que realmente trazem impacto. E no ataque também, eu acho que você traz um quarterback que é muito diferente do que a gente tinha no KC ano passado, mas que também é um cara que tem uma experiência gigantesca, jogador de seleção brasileira. Falei disso no meu Instagram, inclusive, para quem quiser conferir. E eu acho que esse time do Spartans, desses 3, ele vem sim para ser talvez esse terceiro colocado, podendo ser um time que vai brigar de repente por uma liderança do grupo. Vai depender muito do que a gente vê nos primeiros jogos. Beleza? Esse vídeo ficou provavelmente maior do que eu imaginava, mas eu achei legal a gente trazer essa análise diferente, inclusive para a galera do Instagram ou para quem está acompanhando por outras redes sociais. Esse tipo de conteúdo mais denso, eu pretendo sempre trazer para o YouTube, porque eu sei que é meio chato para o Instagram é muito mais imediatismo, vídeos curtinhos, que também vão ter por lá, falando de FABR, vai ter entrevista por lá, muita coisa por lá, mas aqui eu quero trazer exatamente isso, esse conteúdo mais de análise, onde eu posso falar um pouco mais dos times, onde dá pra gente ir conversando durante o tempo, porque eu quero que vocês façam desde já. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem seus comentários, quem vocês acham que são os favoritos dessa série Diamante, quais jogadores vocês estão um pouco empolgados para ver, dúvidas que vocês talvez tenham, que vocês tenham curiosidades. E uma coisa que eu também quero de repente trazer de volta são as lives aqui pro canal, não sei se pro YouTube ou pela Twitch, mas também deixe aqui nos comentários se é uma coisa que vocês gostariam, de repente fazer as análises da rodada em live, né, vendo os vídeos com vocês, respondendo perguntas. É isso, galera, o YouTube tá de volta, eu vou ficando por aqui e até a próxima.